Eu fui falar com ele disse, quando eu disse a igreja, aí ele disse, vai debaixo da bênção, louvado seja Deus. Porque aqui tem uma igreja que dá testemunho. E decanta lá na raça. Tem uma pastora que dá testemunho. E decanta lá na raça. Ai, decanta. Então é importante, irmãos, o nosso testemunho, por onde nós passarmos, né? Que muitas das vezes, pastora, tem aqueles também, que mesmo eu e você, dando testemunho, ele quer nos apontar, ele quer sujar a nossa imagem. Mas aleluia, aquele aleluia, que anda em santidade, aquele que tem um bom testemunho, não vai temer com a apontação do inimigo. Porque Jesus, ele é fiel na minha e na tua vida, né? Esses dias eu passei por algo difícil, né? Porque a pior coisa que tem, irmãos, é você não fazer uma coisa e a pessoa bater no peito e dizer que a pessoa desse ou fez. Não é assim? Mas nós temos um Deus que peleja por nós e que conhece a mim e a você. Eu quero te dizer nesta noite, Deus te conhece. Ele diz que conhece desde dentro do ventre. Aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Irmãos, eu quero que os irmãos abram a palavra do Senhor. Aleluia. No livro de Isaías, né, o profeta Isaías, o profeta messiânico, né, que foi o profeta mais que anunciou a vinda do Messias. Isaías 32, 9. Vamos começar lendo o 9 e depois a gente passa para o 10. Aleluia. Eu confesso aos irmãos que quando a irmã fez o convite e ali eu fui orar, glória a Jesus, e o Senhor me dava essa palavra e eu disse, Jesus, tem misericórdia de mim, né? Porque essa palavra, irmão, o primeiro versículo é um versículo de exortação. Mas nós estamos aqui para ser exortado mesmo, né? Louvado seja Deus, para receber, porque isso aqui também é bênção para nossas vidas, para nós seguir adiante. Louvado seja Deus. E diz assim o versículo 9, né? Levantai-vos, mulheres, que estáis sossegadas, e ouvi a minha voz, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. O versículo 10 vai dizer assim: e dentro de 1 ano e alguns dias vireis a ser turbadas, ó filhas que estáis tão seguras, porque a vindima se acabará e a colheita não virá. Louvado seja o santo nome do Senhor nesta noite. A igreja do Senhor pode sentar adorando ao Senhor, porque nesta noite nós estamos aqui para receber da parte do Senhor. Essa palavra também é para mim e para a igreja. Primeiramente vem para mim, para depois ser para a igreja, né? E a cada dia nós temos que se levantar. Glória a Jesus. Aqui essas mulheres, irmãos, o profeta Isaías manda elas se levantar porque elas estavam seguras, elas estavam despreocupadas, porque a colheita, aleluia, era muita, louvado seja Deus. Elas estavam, digamos assim, nos dias atuais, elas estavam por cima da carne gorda, louvado seja Deus. Aí, irmãos, quando a pessoa ela está cheia de coisas, né? Está, aleluia, com sua vida, aleluia, material bem, muitas das vezes ela se esquece de buscar o espiritual. Não é assim? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aí, quando o negócio aperta, louvado seja o santo nome do Senhor. Aí ela quer buscar. Ela quer, aleluia, estar direto na casa de papai. Mas o Senhor me trouxe aqui nesta noite para dizer para mim e para você: busque ao Senhor na
buscai ao Senhor. Louvado seja Deus. Tem um versículo que diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em Mateus, né? Está esse versículo. Então, muitas das vezes, quando nós estamos com a conta cheia no banco, quando os armários estão cheios, a geladeira está cheia, louvado seja Deus, eu estou passeando para lá e para cá, louvado seja o santo nome do Senhor, e muitas das vezes nós esquecemos de buscar o Senhor. Mas nesta noite o Senhor me trouxe com a palavra: levantai-vos. Levantai-vos, porque não é tempo mais, aleluia, de ficar, aleluia, acomodados. Louvado seja Deus. Essa igreja, essas cadeiras aqui, era para estar cheia. Era para ter gente até lá no meio da rua. Mas você sabe quando é que a igreja, aleluia, enche? Sabe, pastora Lucilene? Que ela enche? É quando a pastora diz, que anuncia, que vem um profeta, que, aleluia, que lê até o seu RG, aleluia, louvado seja Deus, diz até o seu RG, aí a igreja enche. Mas não é tempo para isso, meus irmãos. É tempo de buscar a face do Senhor. A Bíblia diz que essas mulheres aqui, elas estavam despreocupadas. Aleluia. A colheita estava boa. Louvado seja Deus. Mas lá no versículo 10, primeiramente no versículo 9, o Senhor exorta essas mulheres, aleluia, a se levantar. No versículo 10, aleluia, ele faz, aleluia, louvado seja Deus, ele chama a atenção dessas mulheres. Daqui a um ano, aleluia, não vai haver mais colheita. Louvado seja Deus. E elas se asseguravam no que elas tinham. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que lá em Isaías 3,16, essas mulheres, porque tinha a colheita, né? Ali eles plantavam e ia até a colheita. Então elas ficavam muito felizes com essa colheita. E ali em Isaías 3,16, a Bíblia diz que elas, louvado seja Deus, quando ia para a festa das colheitas, irmãos, elas se enfeitavam todas, aleluia, elas andavam com o rosto bem empinado, e aleluia, e ela tinha uma corrente nos pés, que tinha um sinozinho, que era para chamar a atenção. Mas nesta noite o Senhor diz que nós não sejamos como essas mulheres, que buscamos, aleluia, chamar a presença do Mestre. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas essas mulheres, elas estavam seguras. Só que o profeta Isaías chega aqui para elas, aleluia, louvado seja Deus, para chamar a atenção delas, glória a Jesus, porque viria, aleluia, um ataque ali contra Jerusalém. Jerusalém, aleluia, era muito bem construída, era muito bem habitada, os seus pomares eram cheios, as suas colheitas eram boas, mas só que ali, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor, glória a Jesus. Senaqueribe ia invadir Jerusalém, e ali, aleluia, as casas daquelas mulheres iam ficar desertas. Os pomares não iam existir mais. Louvado seja Deus. Aí o profeta Isaías adverte a ela o que sobrevinha. Porque, aleluia, louvado seja Deus. Nós temos, irmãos, que estar preparadas para os ataques do inimigo. Se eu e você não estiver preparada contra o ataque do inimigo, ele vem dentro da nossa casa, ele se anda, louvado seja Deus, e deixa cativo. Porque a Bíblia diz que eles ficaram cativos por alguns meses, durante 3 meses ali, louvado seja Deus. Porque, aleluia, eu gosto de sempre falar
E nós temos que estar, aleluia, atentas. Nós temos que estar em posição. Aleluia, louvado seja Deus. Porque nós somos escolhidas, principalmente. Olha aqui, que aqui nessa palavra não fala dos homens. Ele fala das mulheres. Porque nós somos escolhidas. Vocês, irmãos do conjunto, mulheres de fé. Você, igreja, vocês foram escolhidas e vocês foram registradas, aleluia, no exército de Jeová. E nós temos que estar em posição de soldados de Cristo. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o soldado, aleluia, primeiramente, irmão, o Senhor me dava isso quando eu estava tomando banho. E eu quero repassar para a igreja. O soldado, quando ele começa sendo recruta. De recruta, ele passa a ser soldado. E ali, irmão, tem todo um ensinamento. E ele obedece os ensinamentos do general. Está entendendo nessa noite? Ele obedece e decanta lá na raça as instruções do general. Aí ali, aleluia, louvado seja Deus, ele tem todo o ensinamento, né? Tem ali aqueles que ficam à frente deles e vai ensinando, né? Até ele chegar a um grau maior, né? Primeiro ele é soldado, depois ele passa a ser coronel, tenente, eu não sei pela ordem não, né? Mas eu estou dizendo assim, né? Ele passa a ser, aleluia, louvado seja Deus. Cada fase que ele passa é uma patente que ele recebe. E nessa patente que ele recebe, aleluia, louvado seja Deus, ele recebe, eu não sei como chama aquele que bota aqui. Que recebe as estrelas, né? Que é cada patente que ele vai aumentando o número de estrelinha aqui, né? Então, muitas das vezes, irmãos, nós queremos mudar de patente na casa do Senhor, né? Nós queremos mudar de patente na casa do Senhor. Mas para que eu e você mude de patente, é preciso se levantar. É preciso começar do zero. Louvado seja Deus. Porque muitos dentro da igreja, irmão, quer ter cargo. Não é assim? Mas não quer começar lá da porta. Eu comecei lavando igreja. Viu, irmão Alex? Banheiro de igreja. Limpando as cadeiras da igreja. Xaramanasse. Está entendendo? A irmã sabe, a irmã me conhece. A irmã Alcione. Limpando a igreja. Para que hoje eu estivesse aqui. Mas, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Quem está, aleluia, obedecendo a papai, louvado seja Deus, papai faz promessa. Ele faz promessa. E eu creio que cada um aqui tem promessa. Eu não sei qual foi a promessa que Deus te fez, mas o Senhor está te dizendo nesta noite: fique na posição, se levante, porque eu vou honrar. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Jesus. E para, irmãos, eu e você chegar a patentes mais altas, nós vamos passar por processo, né? Não pense que para chegar aonde a pastora está, ela não passou por processo e ela continua passando por processo, não. Porque vai continuar passando. Mas o que eu quero te dizer nesta noite: processo não mata crente. Processo capacita crente. Louvado seja o santo nome do Senhor. E essas mulheres, irmãos, elas foram chamadas a atenção pelo profeta Isaías, porque elas, aleluia, não estavam na posição que era para estar.
Ao invés de ela estar preocupada com sua vida espiritual, ela estava preocupada, elas estavam preocupadas com as coisas materiais. E hoje, no mundo de hoje, é o que mais vimos, né? Eu e a pastora estava aqui comentando. As mulheres de hoje, elas não estão muito diferentes lá das de Isaías 3,16, não. Quanto mais elas chamam a atenção, mais elas querem chamar. Mas como eu disse aqui, irmão, não queira chamar a atenção do mundo. Queira chamar a atenção de Jesus de Nazaré. Porque Jesus de Nazaré está voltando. Aleluia! E Ele, aleluia, louvado seja Deus, está advertendo a mim e a você nesta noite. Não é mais tempo de ficar cocheando em dois pensamentos. Aí a Bíblia também diz que esse povo foi punido também, não tão somente as mulheres, mas foi o povo de Israel. Porque esse povo, ao invés de adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tinha tirado eles lá do Egito, aleluia, que fez, aleluia, maná cair do céu, que fez, aleluia, o mar vermelho se abrir, esse povo estava adorando outros deuses. E muitas das vezes, irmãos, a gente está fazendo algo de deuses, né? Glória a Jesus. É o meu celular, aleluia. Aleluia, é a televisão, louvado seja Deus. É estar no salão, louvado seja o santo nome do Senhor. É estar preocupada com outras coisas. E a Bíblia diz, aleluia, que eles não estavam mais adorando o Deus Todo-Poderoso. Eles estavam adorando o Deus Maloque e o Deus de Baal. Louvado seja Deus. Mas, aleluia, o Senhor chega e faz uma advertência. Louvado seja Deus. Porque Deus, irmão, Ele ama o seu povo e Ele adverte do que vai vir futuramente. Aleluia. Ele adverte, porque nos tempos de hoje, louvado seja Deus, a gente está se preparando, irmão, para a vinda de Jesus, do Messias. E nós não podemos, aleluia, ficar despreocupados. Nós temos que orar. Nós temos que estar em oração. Nós temos que estar evangelizando. Aleluia, a pastora fazer aqui, aleluia, louvado seja Deus, uma comissão de visita. E as irmãs, aleluia, se levantar, aleluia, e dizer, vamos pastora, abrir a comissão de visita. Vamos visitar esse povo aqui do Paraty, de Cantarama-Race. Ai, decanta. Eu faço parte, irmão, ali da comissão de visita. E eu confesso que não é fácil. Louvado seja Deus. Mas aquele que levantou para a batalha é fiel para ir comigo e com as irmãs na frente. Então, nesta noite, levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso. É tempo de evangelizar. É tempo de cantar-race, de estar em consagração. É tempo de estar no círculo de oração. Irmãos, eu faço parte ali do círculo de oração, lá na Nova Canaã. Toda segunda-feira eu estou ali. E eu confesso para as irmãs que não é fácil chegar ali naquele lugar. Quantas batalhas! Mas aquele que me alistou para a batalha, aleluia, é fiel. Tem honrado. Que eu quero te dizer nesta noite, aquele que se dispõe a fazer a obra do Senhor, Ele honra. Aleluia. Isso. E o que mais a gente vê, irmãos, é um círculo de oração carente.
É aonde é para estar cheio. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso. Louvado seja Deus. É tempo de se levantar para evangelizar. É tempo de se levantar para o círculo de oração. É tempo de se levantar para o matutino. É tempo de se levantar para os cultos à noite. É tempo de se levantar para os trabalhos dentro da igreja. Aí você vai ver almas ser libertas. Você vai ver almas ser salvas. Você, aleluia, vai ver essas cadeiras preenchidas. E outra coisa. Lá em Ezequiel, aleluia, vai dizer que nós vai datar do sangue daqueles que a gente não fez a obra por eles. Agora, se você falar para aquela pessoa e ela não quiser, você é inocente do sangue daquele. Você está entendendo esta noite? Então, nosso papel é evangelizar e deixa que o Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado. Irmão, essa semana, quando eu fui ali evangelizar, é só um dia, mas aí, como a gente não foi no feriado, a gente fez o outro dia, entendeu? E fez mais outra evangelização, mais outra comissão de visita. E ali, irmãos, o Senhor mandava eu ir uma pessoa da minha família e só Jesus minha causa. Mas eu fui ali, irmão, Deus preparou tudo. Deus preparou a hora, aleluia, louvado seja Deus. E ali a gente falou do amor de Jesus para ele. Ele disse: não, eu não quero ir para a igreja, não. Eu disse: eu não estou convidando você para ir para a igreja. Eu estou convidando você a aceitar Jesus. Porque o trabalho, irmão, uma coisa é aceitar. E o trabalhar é do Espírito Santo. Nunca nós temos que ter essa estratégia. Porque eu quero que vá para a igreja A, eu quero que vá para a igreja B. Não. Não é assim. Glória a Jesus. Aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, para que o seu nome seja escrito no livro da vida, para que naquele grande dia o nome possa estar achado no livro da vida. Aí Deus vai trabalhando na vida do ser humano. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aí a palavra do Senhor, irmão, vai dizer, glória a Deus, que além do Senhor, Ele exortar essas mulheres para se levantar, Ele também adverte. E por último, lá em Isaías 32:15, Ele faz uma promessa. Tem promessa de Deus também nesta noite. Não tem só exortação, não tem só advertência, mas também tem promessa nesta noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos. Deixa eu achar aqui. Glória a Deus. Que no versículo 15, 32, o Senhor diz para aquelas mulheres que Ele vai derramar o seu Espírito lá do alto sobre aquelas mulheres. E aleluia, ao invés de deserto, louvado seja Deus, não vai haver mais deserto. Que os seus pomares, eles vão encher. Louvado seja Deus. Porque o Senhor, Ele primeiramente, Ele nos exorta, Ele nos adverte e Ele também faz promessas. Mas nós precisamos
está na posição de receber a promessa. Né? Ele faz a promessa, mas nós temos que estar em posição de receber. Né? E cada uma de nós tem promessas, mas nós precisamos estar obedientes. Glória a Deus. Não é assim? Glória a Jesus. Aí o que eu acho mais bonito também, pastora, é que aqui no livro de Isaías manda essas mulheres se levantarem. Aí lá em Juízes 4, que o Senhor me trouxe essa palavra, primeiramente para a pastora e depois para a igreja. Louvado seja Deus. Juízes 4, aonde fala que Débora se levantou por mãe de Israel. Isaías, ele manda se levantar. Em Juízes 4, Débora se levanta. Você está entendendo essa noite? Que nós não venhamos estar na posição de alguém mandar eu e você se levantar, mas sim que eu e você venha se levantar. Não espere um profeta lhe exortar. Não espere um profeta lhe exortar. A Bíblia diz que Débora se levantou por mãe de Israel. E a Bíblia diz que ali Débora era profetisa, era juíza e era conselheira espiritual. E a palavra do Senhor diz que ela ali julgava debaixo de uma palmeira. Não era uma igreja não, irmãos. Era debaixo de uma palmeira. Você está entendendo essa noite? Hoje você tem aqui essa igreja com ventilador, com conjunto, com tudo bem direitinho. Enquanto Débora estava debaixo de uma palmeira. Aí a Bíblia vai dizer, louvado seja Deus, que existia um comandante do exército chamado Baraque, que estava à frente ali do exército de Israel. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, glória a Jesus, que ali Débora dá uma palavra que eles vão para a guerra. Mas aleluia, Baraque diz que só vai se Débora for. Essa mulher, ela mostrava confiança. Ela liderava com confiança. Louvado seja Deus. E nós temos que repassar essa confiança de mulheres guerreiras, de mulheres que estão, aleluia, mesmo, aleluia, na sua casa estando atribulada, mas ela está em posição de cantar a barraça. Será que Débora não tinha casa, não tinha família? Ela tinha. Mas ela estava cuidando da casa dela e da obra de Deus. Porque primeiramente, nós temos que cuidar da nossa casa. Como é que eu quero cuidar da casa do Senhor, se eu não tenho autoridade nem de cuidar da minha? Não é assim? Então nós temos que ter essa patente também dentro da nossa casa. O Senhor, aleluia, louvado seja Deus, nos deu autoridade para isso. Glória a Deus. Quando o Senhor, aleluia, você se alistou no exército de Jeová, Jeová deu autoridade. Louvado seja Deus. Deu autoridade. Você tem autoridade de bater o pé e o inimigo sair. Nós não podemos deixar o inimigo se enganar dentro da nossa casa.
minha casa aconteceu já tanta coisa. Louvado seja Deus. Se o inimigo pudesse, ele já vinha até me matar. Mas o Deus que me alistou para a batalha, ele diz assim, com essa aí não. Essa daí tem dom. Você tem um dom. Ele canta lá na raça. Você tem um dom na igreja. Não adianta tentar contra os jeitos de Deus. Aí a Bíblia diz que tem um comandante chamado Cícera, do exército inimigo. E ali, aleluia, Débora e o exército de Israel vencem a guerra. Mas só que o comandante ele foge. E quando ele foge, ele vai buscar refúgio na casa de Jael. Louvado seja Deus. Uma mulher. Só que Débora, ela já tinha profetizado, louvado seja Deus, que a vitória viria das mãos de uma mulher. Você está entendendo esta noite? A sua vitória vai vir de cantar uma raça. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que aquele homem, quando chega lá, ele pede água. Mas ela dá leite. Por que ela deu leite? Porque ele enche a barriga. Porque geralmente quando a gente come, a gente fica esmorecida, né? É engraçado que a gente pode comer um monte, mas assim que a gente come, dá um sono, dá uma vontade de se deitar, não é assim? Louvado seja Deus. Então aquele homem, quando ele bebeu leite, aquela mulher pegou uma estaca, um martelo e cravou na testa. E ali, aleluia, porque só podia dizer que tinha vencido a guerra, louvado seja Deus, se o comandante fosse aniquilado. Louvado seja Deus. O que eu quero te dizer nesta noite, o Senhor está falando para mim e para você. Esta noite é noite que o Senhor está colocando ferramenta na minha e nas tuas mãos, estratégia para derrotar o inimigo. Ai, que canta lá uma raça. Você está entendendo nesta noite? Quando eu e você se levanta, o que é que o Senhor faz? Se levantou. Louvado seja Deus. Em um tempo difícil. Mas ela estava ali, ó, em ação. Estava em ação. E o Senhor nesta noite possa sempre nos colocar em ação. É fácil, irmão? É não. Tem dias que a gente se levanta rastejando. Mas aí a gente diz assim, Senhor, tem misericórdia. Senhor, renova as nossas forças. Porque o Senhor, Ele renova as nossas forças a cada dia, a cada manhã. Louvado seja Deus. Aí a palavra do Senhor vai dizer-nos, glória a Deus, que o Senhor dá vitória a essas mulheres. Glória a Deus. Em um tempo difícil. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer nesta noite que tempos difíceis vai vir. Vai, porque a vinda do Messias não vai ser fácil. Louvado seja Deus. Mas nós temos um que fez uma promessa. Qual foi a promessa que ele fez para mim e para você? Eu vou preparar lugar. Virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Outra coisa que ele diz na palavra dele, outra promessa. Ele diz que será conosco até a consumação dos séculos. Você está entendendo essa noite? Você não está só. Ainda tem o Espírito Santo de Deus aqui na terra, que peleja por mim e por você.
Mesmo que muitas das vezes nós estamos sem força, mas o Senhor chega e renova nossas forças. Glória a Jesus. Então eu acho linda essa passagem, porque enquanto lá em Isaías, o profeta está exortando para essas mulheres se levantar, Débora, ela se levanta. Outra também que se levantou em um tempo difícil, louvado seja Deus, Esther. O decreto já era de morte, mas Esther se levantou em oração e em jejum, e o Senhor deu vitória àquele povo. Porque, irmão, quando eu e você se levanta, Deus vê o nosso esforço. Não é assim? Glória a Jesus. Também, aleluia, Ana, mesmo ela sendo ali confrontada por Penina, mas ela se levantou em oração. E a Bíblia diz que anualmente Ana estava na casa do Senhor. Ana estava buscando. Ana, aleluia, não foi se deitar diante do problema. Ana, aleluia, foi chorar, mas foi na presença do Senhor. Aleluia, porque quando você chora na presença do Senhor, Ele colhe as nossas lágrimas. Nem que eu e você não tenha palavra, mas Ele, aleluia, sonda o meu e o teu coração. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Israel precisava de um juiz, de um profeta e de um sacerdote. Porque, aleluia, o sacerdote ele já estava velho. Os filhos, Fineia, aleluia, louvado, Ofni e Fineia, já estava, aleluia, fazendo tudo quanto era errado na casa do Senhor. E Ana queria um filho. Começou a orar, fez um propósito com Deus. E a Bíblia diz que Ana teve um dia que saiu dali do templo com a bênção. Porque o sacerdote Eli profetizou sobre a sua vida. Aleluia. E disse que o Deus de Israel te conceda a tua petição. Você está entendendo esta noite? Glória a Jesus. Ana estava orando e o altar gerava o seu milagre. Você está entendendo esta noite? Enquanto eu e você se dispõe e se levanta, Deus está gerando o meu e o teu milagre. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Samuel nasce, Samuel cresce. E Samuel vai ser juiz, profeta e sacerdote. Você está entendendo nesta noite? E nesta noite, Deus levanta mulheres neste lugar para profetizar em lugares que não têm vida, em lugares que estão secos, em lugares, aleluia, que o homem já decretou o fim. Você está entendendo essa noite? O Senhor está te levantando como profeta nesta noite, para profetizar em vales. O vale que o Senhor levou o Ezequiel, aleluia, porque foi o Senhor que levou Ezequiel para o vale. E quando chegou lá no vale, ele disse: profetiza, aí encheu os ossos secos. O Senhor está dizendo nesta noite: profetiza diante da situação. Se levante. Não espere mais que alguém venha exortar. Faça como Débora, que se levantou como mãe de Israel. Faça como Esther, que diante de um decreto de morte se levantou.
Faça como Ana, que mesmo sendo atribulada dentro de sua casa, mesmo, aleluia, penina, irritando todo dia, mas ela se levantou em oração. Então, aleluia, nesta noite, glória a Jesus, que nós venhamos a cada dia se levantar, porque os tempos difíceis vai vir. Ele não disse que ia ser fácil, ele disse que ia ser mesmo difícil, mas que também ele seria conosco. Então, nesta noite, ele só quer que eu e você fique na posição, porque o resto é ele que vai fazer.